A reclamação parece, à primeira vista, algo inofensivo. Um comentário resmungado no trânsito, uma frase amarga diante de uma fila, um desabafo impaciente em casa ou no trabalho. No entanto, o ato de reclamar carrega em si muito mais do que simples palavras ditas em momentos de frustração. Ele revela o estado do coração, a forma como interpretamos a vida e, sobretudo, como nos relacionamos com Deus. A murmuração, quando não enfrentada, se torna uma praga espiritual, silenciosa, mas devastadora. A reclamação tem o poder de se multiplicar como uma epidemia. Basta um momento de descontentamento para desencadear uma sequência de murmurações que contaminam não só a própria alma, mas também o ambiente ao redor. Uma pessoa que reclama arrasta outras consigo. A atmosfera de uma casa pode ser completamente transformada pelo tom de queixa constante de alguém. O ambiente de trabalho pode se tornar pesado e improdutivo quando todos se unem para murmurar contra líderes, colegas ou circunstâncias. Esse ciclo vicioso alimenta a insatisfação e rouba a paz. Em vez de olhar para soluções, ficamos presos em narrativas de problema. Em vez de enxergar possibilidades, ficamos cegos pela crítica. Reclamar se torna um hábito, e hábitos moldam caráter. A murmuração não é apenas uma questão de humor ou temperamento. Ela é, em sua essência, uma afronta à bondade divina. Quando reclamamos, estamos, de forma implícita, dizendo: Deus não cuida de mim como deveria, Ele não é suficiente, Ele não é justo. A cada reclamação, tiramos os olhos do que já foi dado e fixamos no que acreditamos faltar. Isso significa que a reclamação é, no fundo, um pecado de incredulidade. Ela é a incapacidade de reconhecer o cuidado diário de Deus, desde o ar que respiramos até as oportunidades que temos. E é justamente essa ingratidão que nos distancia da presença e do agir sobrenatural do Espírito. O mais perigoso da reclamação é que ela parece pequena, mas age como veneno invisível. Ninguém perde a fé de um dia para o outro. O afastamento de Deus muitas vezes começa com murmurações não confrontadas. Pequenas queixas se acumulam, formam raízes de amargura e geram incredulidade. Esse veneno mina a esperança, distorce a percepção e enfraquece a confiança. Aos poucos, passamos a interpretar tudo sob lentes negativas. Até bênçãos evidentes parecem insuficientes. Um coração intoxicado pela murmuração não consegue enxergar milagres, ainda que estejam acontecendo diante de seus olhos. Imagine uma estrutura de ferro exposta à ferrugem. Aos poucos, sem alarde, o metal vai sendo corroído até perder sua força. Assim também é a reclamação na alma. Ela corrói silenciosamente. O que começa como um simples comentário se transforma em um modo de pensar, depois em um estilo de vida. E uma alma corroída pela murmuração perde a capacidade de agradecer, de sonhar e até de se alegrar. A vida perde sabor e tudo parece pesado. Esse peso, porém, não é externo, mas interno. Nossas palavras têm poder. Com elas, podemos edificar ou destruir, semear esperança ou disseminar desânimo. A Bíblia afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que, cada vez que murmuramos, estamos liberando morte em nosso ambiente, matando a fé em nós e nos que nos ouvem. Quando reclamamos, criamos atmosferas tóxicas, mas quando falamos palavras de gratidão e esperança, geramos ambientes de vida. É como a diferença entre abrir as janelas para o sol entrar ou mantê-las fechadas em um quarto úmido e escuro. Curiosamente, muitas pessoas reclamam justamente
das situações que poderiam ser suas maiores oportunidades de crescimento. Desafios, dificuldades e atrasos, embora desconfortáveis, são instrumentos de lapidação. Mas quando murmuramos contra eles, desperdiçamos o processo de aprendizado e bloqueamos o amadurecimento. Ao reclamar, fechamos os ouvidos para a voz de Deus que nos ensina no meio da luta. Ao murmurar, recusamos a chance de crescer em paciência, perseverança e resiliência. A murmuração não apenas rouba a paz do presente, mas também sabota o futuro. Outro efeito grave da murmuração é sua capacidade de contaminar grupos inteiros. Uma única pessoa insatisfeita pode espalhar desânimo, como fogo em palha seca. Líderes sabem bem disso. Um coração murmurador em uma equipe pode comprometer todo o clima e a produtividade. Famílias inteiras podem viver em guerra porque um membro insiste em manter a boca cheia de queixas. Essa contaminação é ainda mais perigosa porque a murmuração, diferentemente da crítica construtiva, não busca solução. Ela apenas propaga insatisfação. Todo ser humano enfrenta circunstâncias que poderiam justificar uma reclamação. Mas a diferença está na escolha: murmurar ou adorar. Murmuração foca no que falta. Adoração foca no que já temos. Murmuração paralisa. Adoração impulsiona. É possível transformar reclamações em cânticos. Em vez de dizer não aguento mais, podemos dizer: Senhor, dá-me forças. Em vez de afirmar nada dá certo, podemos declarar, mesmo em meio às dificuldades, confio que algo bom está sendo gerado. Essa mudança de perspectiva não é ingenuidade. É fé. É enxergar além das aparências e decidir que a boca será instrumento de vida, não de morte. Por ser uma praga sutil, a murmuração exige vigilância constante. Precisamos estar atentos às palavras que saem de nossa boca e aos pensamentos que alimentamos. Quando identificarmos reclamações surgindo, devemos substituí-las imediatamente por gratidão e oração. Isso não significa negar a realidade ou fingir que não há problemas. Significa escolher a forma como vamos enfrentá-los. Podemos encarar dificuldades com queixas que só aumentam o peso, ou com gratidão que libera fé e esperança. Vivemos em uma era marcada por abundância. Nunca na história da humanidade tivemos tantas opções, tantos recursos disponíveis, tantas possibilidades de escolha. Temos supermercados com prateleiras intermináveis, aplicativos que nos oferecem centenas de restaurantes em segundos, lojas virtuais que nos permitem acessar produtos do mundo inteiro com um clique. Há múltiplos caminhos de carreira, cursos, experiências, modos de vida. A sociedade moderna é um convite constante ao consumo. A variedade, a sensação de que tudo está ao nosso alcance. No entanto, paradoxalmente, quanto mais temos, mais nos queixamos. O excesso, em vez de trazer contentamento, parece nos mergulhar em insatisfação. É como se estivéssemos diante de uma mesa farta, repleta de iguarias, mas em vez de desfrutarmos do banquete, passássemos o tempo inteiro lamentando a ausência de um prato específico. Essa é a contradição da abundância. Ela cria expectativas infinitas que jamais poderão ser satisfeitas plenamente. Onde há muitas opções, sempre haverá a sensação de que algo ficou de fora. Onde há muitas possibilidades, sempre haverá o peso de pensar que poderíamos ter escolhido diferente. A abundância em si não é maldição, é presente. O problema surge quando ela é interpretada pelo coração humano, inclinado à comparação, à ansiedade e à ingratidão. O que deveria ser motivo de gratidão se transforma em terreno fértil para a murmuração. Um exemplo claro disso está nas pequenas decisões diárias. Alguém abre o armário cheio de roupas
e solta a frase: não tenho nada para vestir. Outro olha a mesa posta e murmura: não tenho o que eu gosto. No trabalho surgem oportunidades de desenvolvimento e logo vem a queixa: não era bem isso que eu queria. Esse comportamento revela uma armadilha invisível. A abundância desperta não só possibilidades, mas também o desejo incessante de mais. E, quando não sabemos lidar com isso, somos engolidos pela frustração. A insatisfação se torna permanente porque nunca é suficiente. O coração, ao invés de descansar, vive inquieto, comparando-se constantemente com os outros. É o colega de trabalho que tem um cargo maior, é o vizinho que trocou de carro, é a amiga que viajou para outro país. Não importa o quanto conquistamos, sempre haverá alguém com algo que não temos e, se não vigiarmos, esse será o combustível da murmuração. O paradoxo se intensifica porque essa mesma abundância que poderia nos fazer mais gratos acaba nos tornando mais exigentes. Nossas expectativas crescem em proporção direta ao que possuímos. Se antes um prato simples de arroz e feijão era motivo de alegria, agora esperamos combinações gourmet. Se antes andar de ônibus era normal, agora o carro popular parece pouco. Se antes ter um celular básico era útil, agora o último modelo é considerado necessidade. Quanto mais o nível de conforto aumenta, mais a régua do que chamamos de essencial se eleva. Assim, transformamos o extraordinário em ordinário e passamos a reclamar do que um dia foi sonho. A questão não está no objeto ou na experiência, mas no olhar. Quando o coração é treinado a enxergar carência em meio à abundância, nada será suficiente. E isso gera uma cultura da reclamação, onde a vida é avaliada sempre pela falta, nunca pelo que já foi conquistado. Essa cultura contamina gerações. Crianças crescem rodeadas de brinquedos, mas resmungam por não terem o que viram na televisão. Adultos recebem salários melhores do que tinham anos atrás, mas se queixam por não se igualarem aos mais ricos. A murmuração se instala como se fosse parte natural da vida, quando, na verdade, é distorção espiritual. A abundância também gera um outro tipo de peso: a ansiedade das escolhas. Diante de muitas opções, surge o medo de escolher errado. Essa insegurança alimenta a frustração, porque cada decisão tomada significa abrir mão de inúmeras outras. O coração humano, em vez de descansar no que escolheu, começa a reclamar das possibilidades que perdeu. É como alguém que se senta em um restaurante, recebe um prato delicioso, mas passa a refeição inteira olhando o prato da mesa ao lado. O resultado é que, mesmo diante da fartura, vive em estado de carência. É importante perceber que a murmuração alimentada pela abundância não é apenas questão de comportamento, mas também espiritual. Ao reclamar diante do excesso, o ser humano está dizendo a Deus: o que o Senhor me deu não é suficiente. Essa declaração, mesmo inconsciente, revela incredulidade. Deus nos supre, mas o coração murmurador responde como se ele tivesse falhado. Essa postura nos afasta da gratidão, apaga a fé e enfraquece a nossa comunhão com o Criador. A abundância deveria nos conduzir à adoração, porque cada recurso disponível é sinal de cuidado divino, mas quando ela é mal interpretada, conduz ao descontentamento e à queixa. Essa inversão transforma bênçãos em peso e rouba a alegria de viver. O paradoxo do descontentamento na abundância é visível em todas as esferas da vida. Nos relacionamentos, por exemplo, quantos não vivem insatisfeitos? Mesmo tendo parceiros fiéis, companheiros de vida, sempre há comparações, sempre há a ilusão de que alguém melhor poderia existir.
no trabalho, quantos têm estabilidade, salário justo, mas continuam reclamando, porque não alcançaram o topo que idealizaram. E na vida espiritual, quantos já experimentaram milagres, respostas de oração, provisão inesperada, mas ainda assim murmuram, porque desejam algo mais imediato ou grandioso? O coração humano, sem disciplina espiritual, é insaciável. Ele sempre encontra motivo para queixa. E essa realidade nos mostra que o problema não está na quantidade de coisas que possuímos, mas na forma como interpretamos aquilo que temos. Um copo cheio pode ser visto como insuficiente por quem deseja uma jarra, mas um copo pela metade pode ser celebrado por quem estava em sede extrema. O olhar faz toda a diferença. Esse paradoxo revela que a murmuração não nasce da falta, mas da percepção. Há pessoas que vivem com pouco e são profundamente gratas. Há outras que vivem rodeadas de muito e nunca estão satisfeitas. O que muda é a postura do coração. A gratidão é disciplina. A reclamação, um vício. Quem aprende a agradecer pelo pouco se torna capaz de receber muito sem perder a paz. Quem reclama mesmo tendo muito viverá sempre infeliz, porque sua régua de satisfação jamais será alcançada. O grande desafio da nossa geração é resgatar a simplicidade da gratidão. Em meio a tantas opções, é preciso aprender a valorizar o que já está em nossas mãos. Isso não significa negar os sonhos ou deixar de buscar crescimento, mas significa não deixar que o coração seja dominado pela insatisfação. A vida deixa de ser pesada quando reconhecemos que já temos mais do que merecemos. O milagre está em redescobrir a beleza daquilo que se tornou comum, em celebrar o que já foi alcançado em vez de lamentar o que ainda não chegou. A oração é a respiração da vida espiritual. É o fio invisível que conecta a alma ao coração de Deus. Nela encontramos força, direção, consolo, esperança. É por meio dela que nos derramamos diante do Pai e abrimos espaço para que sua presença nos transforme. Mas a reclamação, quando toma lugar em nossos lábios e pensamentos, tem o poder de neutralizar esse processo. Ela é como fumaça que invade o ambiente da oração, sufocando a clareza, obscurecendo a fé e interrompendo o fluxo da comunhão. A murmuração, por mais sutil que pareça, se torna uma barreira espiritual. É impossível elevar ao céu uma oração cheia de confiança e gratidão quando o coração está pesado de queixas. A boca que, em um momento, pede a intervenção de Deus, mas no instante seguinte, murmura contra suas respostas ou contra as circunstâncias, se contradiz. Essa contradição não apenas enfraquece a oração, mas a esvazia de poder. É como tentar acender uma chama em meio à chuva. O fogo da fé se apaga diante da enxurrada de palavras negativas. A oração exige fé, e a fé se alimenta da esperança de que Deus é bom, justo e presente. Reclamar, por outro lado, é declarar exatamente o oposto, é dizer que Deus não está cuidando, que ele se esqueceu, que o que ele deu não é suficiente. Por isso, toda vez que murmuramos, minamos a própria base da oração. É como se construíssemos uma casa de confiança e, ao mesmo tempo, destruíssemos seus alicerces com o martelo da insatisfação. Além disso, a murmuração apaga o espírito. O Espírito Santo é comparado a uma chama que precisa ser mantida acesa. Ele se move em ambientes de gratidão, fé e adoração, mas se entristece diante da reclamação. Quando cedemos ao hábito de murmurar, criamos um ambiente interno que sufoca a atuação do Espírito em nós. A chama vai ficando fraca, a sensibilidade à sua voz diminui, a alegria da salvação se torna distante. Não porque o Espírito se retire de nós,
mas porque nós mesmos abafamos sua ação com a sombra da incredulidade. É possível perceber isso na prática. Alguém que começa o dia agradecendo em oração experimenta leveza e disposição para enfrentar desafios. Mas se, ao longo do dia, permite que a boca se encha de queixas, essa alegria inicial vai sendo drenada, o coração se torna pesado, os pensamentos negativos se multiplicam e até a vontade de orar se esvai. A murmuração rouba a força que a oração nos dá. Ela não apenas nos cansa, mas também nos faz acreditar que orar não adianta. Aos poucos, a chama da fé vai se apagando. A oração é movimento de entrega. Quando reclamamos, estamos fazendo o oposto, exigindo, cobrando, afirmando que sabemos mais do que Deus sobre como a vida deveria ser. Esse espírito de exigência bloqueia o fluir da graça. Não há como receber algo novo com as mãos cheias de queixa. O coração murmurador não consegue ser receptivo, porque já está ocupado pela amargura. É como tentar encher um vaso rachado. A água sempre escorre. O efeito da murmuração também se estende ao ambiente coletivo da oração. Quando um grupo se reúne para buscar a Deus, mas alguns corações estão tomados pela reclamação, o clima espiritual se torna pesado. O louvor perde força, a fé se dispersa. O ambiente de milagres é enfraquecido. É por isso que a Bíblia alerta tantas vezes contra a murmuração no meio do povo. Ela não atinge apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Reclamar é contagiar, enquanto orar é edificar. A murmuração ainda gera outro efeito devastador. Nos torna cegos para as respostas já dadas. Quantas vezes Deus já respondeu orações de maneiras surpreendentes, mas, por estarmos ocupados reclamando do que ainda não temos, deixamos de enxergar as bênçãos recebidas? O coração murmurador é incapaz de celebrar vitórias. Ele sempre encontra uma razão para reclamar, mesmo quando há motivos de sobra para agradecer. E essa cegueira nos impede de perceber a fidelidade divina. Se quisermos experimentar a plenitude da oração, precisamos substituir a reclamação por gratidão. Gratidão não é apenas um sentimento, mas uma escolha. É decidir olhar para o que já temos antes de lamentar pelo que ainda não chegou. É lembrar das respostas passadas para renovar a confiança no presente. É levantar as mãos e dizer: ainda que eu não entenda tudo, sei que Deus é bom. Essa postura abre espaço para que o Espírito se mova, reacende a chama e transforma a atmosfera da vida. A disciplina de silenciar a boca contra a murmuração é tão espiritual quanto dobrar os joelhos para orar. É como limpar o terreno antes de plantar. Só quando removemos as pedras da reclamação é que a semente da fé pode florescer. Sem isso, a oração se torna discurso vazio, sem poder de transformação. A murmuração apaga a oração porque desvia o foco. Orar é voltar os olhos para Deus. Reclamar é fixar o olhar nas circunstâncias. Orar é abrir a boca para pedir intervenção. Reclamar é usar a boca para reforçar a dificuldade. Orar é ato de confiança. Reclamar é expressão de incredulidade. Não é possível praticar ambos com integridade, porque um anula o outro. A alma precisa escolher qual voz vai alimentar. Esse é o ponto crucial. A escolha, todos os dias. Enfrentamos situações que poderiam se transformar em reclamações. O trânsito parado, a demora de alguém, uma expectativa frustrada. Cada detalhe é uma oportunidade de decidir se vamos encher a boca de murmuração
ou de oração. O que determina o rumo da nossa vida espiritual não é a ausência de problemas, mas a postura que adotamos diante deles. A história dos israelitas no deserto é um dos retratos mais fortes do impacto da murmuração na vida espiritual. Eles haviam acabado de testemunhar alguns dos maiores milagres já registrados. O mar se abrindo diante de seus olhos, a água transformada em muralhas, para que passasse em terra seca o exército inimigo derrotado, sem que precisassem levantar uma espada. Tinham visto a mão de Deus agir com poder, libertando-os da escravidão que os aprisionara por séculos. Ainda assim, no lugar da gratidão, deixaram que a boca se enchesse de reclamações. No deserto, cada necessidade era uma oportunidade de confiar em Deus. Faltava comida, mas ele enviava maná diariamente, um pão do céu que surgia todas as manhãs. Faltava água, e ele fazia brotar fontes em meio às pedras. O calor era sufocante, e uma nuvem os cobria durante o dia. O frio da noite era intenso, e uma coluna de fogo os aquecia. Nada lhes faltava, mas, em vez de celebrarem, murmuravam. O maná, que era milagre, passou a ser visto como rotina. O cuidado diário de Deus deixou de ser percebido como extraordinário e passou a ser tratado como insuficiente. A murmuração deles revela a fragilidade do coração humano. Mesmo diante de grandes demonstrações de poder, é fácil esquecer o que já recebemos e reclamar pelo que ainda não temos. O povo havia clamado por libertação do Egito, e Deus respondeu. Mas no deserto, começaram a dizer que preferiam ter ficado como escravos, porque, pelo menos lá, tinham panelas de carne e pão em abundância. A boca que antes clamava por socorro, agora declarava saudade da escravidão. Esse é o efeito da murmuração. Distorce a memória, faz o passado parecer melhor do que realmente foi. Cria uma ilusão de que a vida de opressão era preferível à liberdade que exige confiança. O ciclo da murmuração se repete como um círculo vicioso. O povo reclamava. Deus respondia com provisão. Eles agradeciam por pouco tempo e logo voltavam a reclamar. Esse comportamento prolongou a jornada no deserto. Uma travessia que poderia ter durado poucas semanas se estendeu por 40 anos. Não foi falta de recursos, mas falta de fé. Não foi ausência de direção, mas insistência em murmurar. O deserto se tornou prisão, não porque Deus os abandonou, mas porque eles escolheram alimentar o coração com queixas em vez de confiança. Esse ciclo não pertence apenas à história de Israel. Ele se repete até hoje. Quantas vezes pedimos a Deus algo com fervor, recebemos a resposta e pouco tempo depois já estamos insatisfeitos, murmurando pelo que ainda falta. Quantas vezes tratamos milagres como comuns, esquecendo o valor do que já foi feito? O coração humano tem uma tendência perigosa de se acostumar com o extraordinário e perder a capacidade de agradecer. O deserto, nesse contexto, não é apenas geográfico, é também espiritual. Representa as fases da vida em que somos confrontados com escassez, silêncio ou provações. Nessas fases, a murmuração se torna uma tentação constante. O inimigo sussurra que seria melhor desistir, que a vida anterior era mais confortável, que Deus se esqueceu. A murmuração dá voz a esses sussurros, transformando-os em declarações que enfraquecem a fé e atrasam a vitória. Cada murmuração dos israelitas foi registrada como advertência para nós. Quando murmuraram contra Moisés, estavam, na verdade, murmurando contra o próprio Deus que os conduzia. Quando disseram que preferiam morrer no deserto a continuar a caminhada, estavam decretando derrota sobre si mesmos.
E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos daquela geração não entraram na Terra Prometida, não por falta de promessa, mas por excesso de queixa. Esse relato revela uma verdade dura. A murmuração tem poder de nos manter presos. Ela cria um deserto permanente dentro da alma, mesmo quando a Terra Prometida já está ao alcance. É como alguém que vive rodeado de oportunidades, mas nunca as aproveita, porque está sempre reclamando das dificuldades. O deserto, que deveria ser passagem, se torna destino final. A história dos israelitas também mostra como a murmuração é contagiosa. Bastava alguns começarem a reclamar para que rapidamente toda a comunidade fosse tomada pela insatisfação. Um comentário negativo se transformava em clamor coletivo. O mesmo acontece em nossas vidas hoje. Basta uma voz negativa em um grupo para que todos sejam contagiados pelo pessimismo. Uma reclamação lançada pode espalhar incredulidade como fogo em campo seco. Por isso, é tão perigoso permitir que a murmuração ganhe espaço. Ela não destrói apenas a vida individual, mas enfraquece todo um povo. O ciclo da murmuração também demonstra como ela rouba a visão de futuro. O povo tinha diante de si uma terra de abundância, descrita como que mana leite e mel, mas, em vez de avançar em fé, preferiam olhar para trás e murmurar pelo Egito. A reclamação tem esse efeito. Fixa os olhos no passado e impede de enxergar as promessas à frente. Quem reclama não consegue sonhar, não consegue esperar, não consegue acreditar. A boca ocupada com queixas não consegue pronunciar declarações de esperança. Em contraste, os poucos que escolheram confiar menos, como Josué e Calebe, menos conseguiram manter viva a visão da promessa. Eles também enfrentaram o deserto, também viram os mesmos desafios, mas não permitiram que a murmuração roubasse sua fé. Essa diferença de postura os levou a viver aquilo que os outros não experimentaram. Enquanto a geração murmuradora ficou pelo caminho, eles entraram na Terra Prometida. Isso mostra que o deserto não define o fim da jornada. A atitude do coração é que determina o destino. Essa narrativa não é apenas histórica, mas profética. O deserto simboliza nossas provas e a murmuração simboliza nossa resposta a elas. Cada reclamação que fazemos pode ser um tijolo a mais, construindo uma parede entre nós e a promessa. Cada palavra de queixa é uma semente de incredulidade que frutifica em atraso e frustração. Mas a escolha é nossa. Podemos repetir o ciclo dos israelitas ou aprender com seus erros e escolher a confiança. A gratidão, quando não se limita a palavras ditas em momentos de celebração, mas se torna prática diária, transforma completamente a forma como enxergamos a vida. Ela deixa de ser uma ideia abstrata para se tornar uma lente concreta por meio da qual interpretamos cada detalhe da existência. Não é apenas uma emoção passageira diante de algo que recebemos, mas uma disciplina que molda caráter, pensamentos e atitudes. Viver em gratidão não significa negar as dificuldades ou fingir que tudo é perfeito, mas aprender a valorizar o que já temos, mesmo quando ainda aguardamos o que desejamos. O cotidiano é cheio de oportunidades de exercício da gratidão, mas muitas vezes não as reconhecemos. O simples fato de acordar já é motivo para agradecer. O corpo respira, o coração bate, há mais um dia diante de nós. O alimento que chega à mesa, por mais simples que seja, é uma dádiva. O trabalho que nos desafia, por vezes cansativo, é também fonte de sustento. As pessoas que caminham ao nosso lado, com suas virtudes e falhas, são presentes que nos moldam e ensinam. Quando desenvolvemos essa percepção, o que era comum se torna extraordinário.
A gratidão prática também se revela em pequenos gestos. Um obrigado dito com sinceridade pode mudar o clima de um ambiente. Um sorriso de reconhecimento para alguém que serviu com gentileza é capaz de iluminar o dia dessa pessoa. Quando agradecemos, espalhamos vida, porque a gratidão é contagiante. Assim como a murmuração contamina negativamente, a gratidão inspira e multiplica bons sentimentos. Aprender a agradecer de forma prática é também aprender a simplificar. Muitas vezes, nossa insatisfação nasce da ilusão de que precisamos de muito para sermos felizes. Mas, quando começamos a perceber que o essencial já está presente, a alma se acalma. Um copo de água fresca em um dia quente, um abraço recebido na hora certa, uma palavra de encorajamento, um momento de silêncio, tudo isso pode se tornar motivo de profunda gratidão. Outro aspecto da gratidão prática é o ato de compartilhar. A verdadeira gratidão não é apenas reconhecimento interno, mas expressão externa. Quem é grato sente necessidade de repartir. Quando temos mais do que precisamos, somos chamados a doar. Essa prática nos lembra de que não somos donos absolutos do que temos, mas administradores de recursos que também podem abençoar outros. Doar não é perda, mas fruto de gratidão pelo que já nos foi dado. E essa atitude quebra o ciclo da murmuração, porque desloca o foco de nós mesmos para o bem do próximo. A gratidão também se manifesta no modo como lidamos com as dificuldades. É possível encontrar algo para agradecer, mesmo em meio a crises. O problema não é ignorado, mas é interpretado sob uma nova perspectiva. Por exemplo, diante de uma doença, podemos agradecer pela oportunidade de valorizar a vida de forma mais intensa. Em meio a uma perda, podemos agradecer pelas memórias e pelo tempo que tivemos com quem partiu. Em momentos de escassez, podemos agradecer pelo aprendizado da resiliência e pela chance de fortalecer a confiança em Deus. Essa prática não é natural, mas é fruto de decisão e disciplina. O exercício da gratidão no cotidiano exige também vigilância contra a comparação. Uma das maiores fontes de murmuração é o hábito de medir nossa vida pela régua alheia. Sempre haverá alguém com mais recursos, mais conquistas ou mais oportunidades. Mas a comparação rouba a alegria do que já temos. Quando escolhemos agradecer pelo nosso próprio caminho, sem invejar o do outro, experimentamos liberdade. Essa liberdade nos torna mais leves, porque paramos de correr uma corrida que não é nossa e passamos a celebrar os passos que de fato estamos dando. Praticar a gratidão também nos ensina a viver o presente. Muitas vezes, reclamamos porque estamos presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, mas a gratidão nos ancora no agora. Ao agradecer pela respiração deste momento, pelo pão deste dia, pela companhia desta hora, reconhecemos que o presente é dom. Esse reconhecimento nos impede de desperdiçar o tempo com murmurações e nos treina a viver com mais atenção e alegria. É importante lembrar que a gratidão prática não se limita a momentos bons. Ela se torna mais autêntica justamente quando surge em meio às dificuldades. A boca que consegue agradecer em meio às lágrimas prova que a gratidão não é apenas resposta às circunstâncias, mas escolha de fé. Essa postura transforma a atmosfera interior. O coração grato não se entrega facilmente ao desespero, porque encontra motivos para continuar acreditando, mesmo quando a lógica diz o contrário. A prática da gratidão também nos aproxima das pessoas. Em uma sociedade acostumada a críticas e exigências, a gratidão é um diferencial poderoso. Um trabalhador que ouve de seu líder
palavras de reconhecimento, se sente motivado. Um familiar que recebe um agradecimento inesperado se sente valorizado. Um amigo que é lembrado em uma mensagem simples percebe que não está sozinho. Esses pequenos atos de gratidão criam laços mais fortes e espalham esperança. No cotidiano, a gratidão é também um antídoto contra a pressa. Muitas vezes, deixamos de perceber o que temos porque estamos sempre correndo atrás do que falta. Agradecer exige pausa. É parar por um instante para observar, reconhecer e valorizar. Esse hábito desacelera a alma e nos reconecta com o essencial. A vida deixa de ser uma corrida sem fim e se torna uma caminhada cheia de descobertas. A gratidão prática é, acima de tudo, uma forma de adoração. Ao agradecer pelo que temos, declaramos que reconhecemos a mão de Deus em cada detalhe. Essa prática nos mantém em humildade porque lembramos que nada é garantido por mérito próprio. O simples fato de estarmos vivos é graça. O alimento que chega à mesa é graça. A saúde, a família, os amigos, as oportunidades, tudo é graça. Essa consciência alimenta uma vida de reverência e confiança. Existe uma verdade profunda. Cada reclamação tem o potencial de se transformar em testemunho, mas isso depende da postura do coração. A vida é feita de situações que naturalmente provocariam queixa. Problemas surgem, expectativas se frustram, dores nos atingem sem aviso. Murmurar diante disso é a reação mais fácil, mas quando decidimos não nos prender à queixa, em vez disso, enxergamos ali uma oportunidade de crescimento e confiança. O que era reclamação se converte em uma história de superação, em um testemunho que inspira outros. A reclamação nasce da incapacidade de ver além do momento. Ela foca na dor, na falta, no que está errado. O testemunho, por outro lado, é fruto da capacidade de olhar para trás e perceber como Deus esteve presente, mesmo nos dias mais difíceis. A diferença entre um e outro está no tempo e na interpretação. Se ficamos presos à murmuração, permanecemos girando em torno do problema. Mas se escolhemos perseverar, confiar e esperar, a mesma situação se torna palco para uma vitória que servirá de encorajamento para muitos. Pense em quantas histórias hoje nos inspiram porque alguém decidiu não se afundar em reclamações. Pessoas que enfrentaram doenças graves, falências, perdas irreparáveis, mas que, em vez de murmurarem contra a vida, se levantaram com esperança. Esses relatos não apenas glorificam a Deus, mas também alimentam a fé de quem os ouve. Um testemunho tem poder de reacender a chama em corações que estavam quase apagados. Ele mostra que é possível vencer, mesmo quando tudo parecia perdido. Transformar reclamações em testemunhos exige um exercício diário de escolha. Cada dificuldade pode ser vista como peso ou como processo. Quem encara apenas como peso se entrega à amargura. Quem entende como processo aprende a enxergar que há propósito por trás da dor. Esse olhar não elimina o sofrimento, mas o ressignifica. A perda continua sendo perda, a espera continua sendo espera. Mas o coração encontra força em saber que nada está acontecendo em vão. É nesse ponto que a murmuração deixa de ter espaço. Quando compreendemos que até o deserto pode ser caminho de aprendizado, passamos a nos calar diante da tentação de reclamar. O silêncio nesses momentos já é vitória, e mais do que isso, a boca que se recusa a murmurar abre espaço para mais tarde contar uma história de superação. A reclamação que foi evitada se torna testemunho guardado, pronto para ser compartilhado. Cada vez que nos recusamos a murmurar,
estamos escrevendo um futuro testemunho. É como plantar uma semente em terra seca. No início, parece que nada vai florescer, mas com o tempo, brota uma árvore que dará sombra e frutos para muitos. O testemunho é esse fruto, algo que nasce da perseverança e que alimenta outras pessoas. Ele não se restringe ao que vivemos, mas se multiplica porque inspira outras vidas a também confiarem. O testemunho tem ainda a capacidade de transformar cicatrizes em marcas de vitória. Aquilo que antes foi motivo de dor se torna sinal de resistência. Uma ferida que já foi sangramento, agora é lembrança de que sobrevivemos. Quando contamos a outros o que enfrentamos e como superamos, não estamos apenas narrando fatos, mas transmitindo esperança. É como acender uma vela no escuro. De repente, alguém que estava perdido encontra a direção, porque ouviu que é possível vencer. Essa transformação acontece quando escolhemos agradecer em meio à dor. A gratidão nesses momentos é como chave que abre as portas do futuro testemunho. Em vez de gastar energia reclamando, a usamos para fortalecer a fé. Esse movimento interior muda completamente o rumo da história. O problema pode continuar o mesmo, mas a postura é diferente, e isso altera tudo. O coração que agradece é capaz de esperar sem se perder, de suportar sem se corromper. O poder do testemunho está justamente em sua autenticidade. Ele não esconde a dor, não mascara as dificuldades, mas revela que houve força para seguir. Não há testemunho sem luta, não há vitória sem batalha. O que o torna precioso é o contraste entre o sofrimento e a superação. Reclamar é desperdiçar essa chance. Testemunhar é dar sentido a ela. O mais incrível é perceber que Deus transforma até nossas falhas em testemunhos. Mesmo quando caímos, mesmo quando erramos, podemos escolher não ficar presos à murmuração. A culpa e a vergonha podem nos levar a reclamar da vida, de nós mesmos, de tudo, mas quando buscamos perdão e nos levantamos, a própria queda se torna história de restauração. O que poderia ser lembrado apenas como motivo de dor passa a ser proclamado como exemplo de graça e misericórdia. Há uma força especial quando o testemunho nasce exatamente do lugar onde antes havia reclamação. É como se a boca que antes dizia, não vai dar certo, agora pudesse declarar, eu pensei que não daria, mas venci. Esse contraste gera impacto, porque mostra transformação real. O testemunho é, de certa forma, a vitória sobre a murmuração. Na vida prática, essa mudança se dá quando decidimos observar os detalhes. Em vez de reclamar do atraso, podemos agradecer pelo tempo extra que ganhamos para refletir ou descansar. Em vez de reclamar da dificuldade financeira, podemos transformar a situação em aprendizado sobre gestão e confiança. Em vez de reclamar das limitações, podemos descobrir nelas oportunidades de crescimento. Cada escolha desse tipo vai, pouco a pouco, construindo uma narrativa que, mais tarde, poderá ser contada como testemunho de superação. A murmuração não deixa herança, mas o testemunho atravessa gerações. Quem reclama apenas espalha negatividade, mas quem testemunha inspira filhos, netos e todos ao redor. O testemunho é semente plantada em outros corações, capaz de gerar frutos que nem imaginamos. Muitas pessoas só se levantaram porque ouviram um testemunho no momento certo. Muitas decisões de fé foram tomadas porque alguém contou sua história em vez de se prender à queixa. Transformar reclamações em testemunhos vivos é um chamado a todos nós. É decidir que nossa boca não será fonte de negatividade, mas canal de esperança. É escolher que, quando a luta passar, teremos o que contar
e que essa história servirá para fortalecer outros. Cada problema enfrentado é, na verdade, uma oportunidade de construir uma narrativa que glorifique a Deus e encoraje o próximo.